Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise às terças-feiras às 23 horas aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Afrânio e com a Ana Ricardina. O Afrânio vai trazer o tema para a gente, né, interessantíssimo, está lá na carta de Paulo aos Filipenses, né, 4:11. Aprendi a estar contente com tudo que tenho. Será que nós estamos contentes com tudo que nós temos? Será que damos valor ao que temos? Será que nós estamos preocupados com o supérfluo? Então vamos entender, o Afrânio vai trazer isso para a gente agora. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge, Afrânio, que nos escuta. Boa tarde, Afrânio. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Ana. Boa tarde para quem é de tarde, bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. Queridos amigos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui nessa seara do Mestre, trabalhar esses assuntos tão importantes em nossas vidas, e que Deus nos abençoe e que as nossas palavras dessa noite possam encontrar ressonância em cada coração que estiver nos ouvindo. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Vamos começar? Vamos. Então, quando Paulo nos diz que ele aprendeu a estar contente com tudo que ele tem, essa fala foi na carta aos Filipenses, e é muito interessante que quando ele falou isso pra gente, ele estava numa situação bem complicada, ele estava preso em Roma, né? E essa carta endereçada aos Filipenses também esteve preso em Filipos, né? E Filipos na época, ficava aproximadamente a 1.100 quilômetros, mais ou menos, de distância uma da outra. E essa carta ela é intitulada como Carta da Alegria. E a gente percebe que, na situação de Paulo, qual presidiário que estaria bem, que estaria feliz, que estaria alegre. Mas o Paulo deixou para a gente uma lição nessa fala tão interessante, que realmente nós temos que nos contentar com tudo aquilo que nós temos. Primeiro que é plantio nosso, né? Tanto coisas boas quanto coisas, principalmente as ruins, né? E acreditar numa misericórdia de Deus, porque senão a gente não consegue levar. Para a gente começar essa reflexão, eu gostaria de deixar uma pergunta e no final eu gostaria de dissertá-la sobre o que motiva a gente viver hoje. Você ouvinte aí que está nos ouvindo agora, o que te motiva a viver? Ana, o que te motiva? Jorge, o que te motiva? Então nós vamos comentar sobre essa pergunta mais no final. Mas antes de entrar na carta aos Filipenses, nós vamos passar por uma outra situação que está no livro de João, capítulo 16, versículo 20 e 21. Essa fala de João, né, que se refere a uma fala de Jesus, ele fala exatamente assim: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará e vos estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Que momento que Jesus falou isso? Falou na Santa Ceia, ou na última ceia, né, que ele teve com os apóstolos. Ele fez esse comentário que era um momento triste, em que naquele momento ele falava que realmente queria voltar para o Pai, que tudo aquilo que iria acontecer com ele. E era um momento extremamente triste, né? Porque os apóstolos pensavam, mas o mestre, como é que ia embora dessa forma? E pela própria atitude do Judas, a gente via que nem todos eles compreendiam qual a missão do mestre naquele momento. E vinha junto com aquilo um questionamento. Mas esse nosso mestre, ele salvou tanta gente, ressuscitou mortos, né? Curou tantas pessoas. Será que não tem um jeitinho dele fazer alguma coisa aí para ele evitar isso que ele está nos falando? Então é um momento muito difícil para aquele povo. E Jesus comentou com eles que eles iriam chorar naquele momento, se lamentar, mas que futuramente eles iriam se alegrar diante disso. E logo no versículo 21, ele fala que a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Momento difícil também, né? A expectativa. Hoje nem tanto, porque tem ultrassonografia,
tem a bênção, né, do pré-natal que as mulheres fazem, né? Então, o filho que vai nascer ali, ela já sabe mais ou menos as condições daquela criança, né? Que não era naquela época, né? Que era uma incógnita que ninguém sabia, né? Então, era uma expectativa aliada à dor, ao sentimento de dor. Mas logo depois todo mundo devia se alegrar com aquela criança que estava nascendo, né? Já não lembrava mais das dores, do sofrimento, né? Então Jesus deixou bem claro que independente de qualquer situação que nós estivermos passando, a gente tem que ter essa certeza de que aquilo vai passar e aquilo tem um propósito. Aquilo tem um propósito em nossas vidas, principalmente as coisas ruins. Porque quando a gente... E um dos propósitos dessa coisa ruim é pôr a gente para refletir, né? Por que eu estou passando por isso? Bem, pelo menos seria o objetivo do sofrimento ou da dificuldade. Muitos de nós ainda não compreendemos por que a gente sofre, né? Há mais de 2000 anos desse verbo encarnado que habitou entre nós. Muitos de nós ainda não compreendemos por que nós sofremos, por que nós passamos dificuldades, né? Isso é muito interessante que esse momento, a maneira com que nós preparamos para passar por essas dificuldades, que nós temos que lembrar, nós somos no mundo de provas e expiações e que é um hospital de almas. Nós estamos aqui realmente para buscar a nossa salvação, entre aspas, né? Para realmente a gente ser, através do processo evolutivo e das dificuldades que nós passamos, que realmente nós vamos conseguir chegar a essa perfeição relativa tão clara como Jesus comentou conosco. No livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel e do Chico, eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. É difícil, né, a gente passando por um momento complicado na vida, a gente pensar que através daquele momento, não vou falar que isso não é categórico e nem ciências exatas, porque nós, no momento que nós, na posição hierárquica que nós temos, ou na condição espiritual que nós estamos, a maioria de nós ainda tem dificuldade de entender isso, que esse momento de dor e de sofrimento são para júbilos ou para alegria futura, que nós vamos, depois de um certo tempo, olhar para trás, conforme a maneira que nós passamos aquela dificuldade, realmente ela vai fazer uma diferença danada em nossas vidas, porque senão a gente vai ficar somente com sofrimento, só com sofrimento, e essa dor não vai cumprir o papel dela, que é fazer com que a gente possa crescer e evoluir diante dessa dificuldade. Quando Jesus comentou e fez esse paralelo com a dor do parto, né? Ele falou exatamente isso. Você está sofrendo agora? A gente vai lá nas bem-aventuranças, quando ele fala: bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os aflitos. Se não for através da imortalidade da alma e nos diversos processos reencarnatórios que a gente tem que passar, como é que a gente compreende isso? Eu tenho que chorar para eu poder sorrir? Eu tenho que passar por dificuldades? Se eu não compreender que hoje nós estamos encarnados e somos fruto de todo um processo reencarnatório ou de um processo de evolução, e que a situação que nós estamos hoje é o máximo que nós já conseguimos em termos de colheita, e principalmente que é uma manifestação do nosso plantio que a gente fez em um determinado momento. Aprendi a estar contente com tudo que tenho. Vocês que estão nos ouvindo, será que é contente com aquilo que tem? Com o pai? Com a mãe? Com os irmãos? Com o trabalho? Com os companheiros da doutrina que nós trabalhamos todos os dias e que é uma baita de uma ferramenta do processo evolutivo? Essa carta, como nós já falamos, é intitulada como Carta da Alegria. O que Paulo veio falar conosco com essa frase? O que ele quis falar? Ele quis falar que é uma mega de uma oportunidade que ele estava tendo e que ele teve de divulgar essa boa nova através daquele momento, fazendo com que aquele momento, que é um momento difícil, um momento triste, pudesse ser um exemplo
para a posteridade, para cada um de nós. A mesma coisa que Jesus falou com os apóstolos naquele momento: se alegrai-vos. Agora vocês estão chorando, agora vocês estão tristes, mas vocês vão ver daqui a um tempo qual é o propósito desse momento que vocês estão passando. Quando nós perguntamos no início o que nos mantém motivados, o que nos mantém alegres nessa vida, se eu fizer uma enquete aqui com nós três, a maioria de nós vão falar que são coisas ligadas a coisas passageiras, a coisas que vão passar. Você que está nos ouvindo aí agora, do outro lado do rádio, o que te motiva a viver? O que te dá alegria nessa vida? A maioria de nós ainda linkamos essa alegria a coisas passageiras, a coisas materiais e muito mais. Nós ligamos a coisas não necessariamente só materiais, mas coisas passageiras. Se eu falar assim, o que me alegra é meu filho que está formando, o que me alegra é minha esposa, o que me alegra são meus pais, e eu esqueço que tudo isso vai passar. O dia que não tiver mais sobre a minha guarda, ou sob, fazendo com que é uma ferramenta de alegria, o dia que não tiver mais. Um velhinho de 80, 90 anos, que não tem mais a família do seu lado, o que o motiva a viver? Uma pessoa quando enterra um ente querido, qual a motivação? Se a motivação estiver em cima daquele ente querido, como é que ele vai viver daí para frente? O que Paulo e Jesus quis falar conosco, que o que tem que nos manter alegres ou manter contentes com aquilo que nós temos, é muito maior do que as coisas passageiras e que nós estamos inseridos nesse contexto. Tem 3 perguntas muito interessantes que a gente acaba tendo muita dificuldade de entendê-las e de responder. A primeira: quem que vocês pensam que eu sou? Né? O que eu penso que eu sou? O que realmente eu sou? Então nós temos uma dificuldade danada de responder essas três perguntas. E a mais importante: o que realmente nós somos? O que nos mantém vivos e alegres com a vida que nós temos? O que não nos deixa a sucumbir diante de uma dificuldade forte? Aquelas que nós pensamos até em suicídio. Que muitos de vocês que estão nos ouvindo, muitos de nós, já tivemos problemas, já tivemos um momento em nossas vidas que a gente achou que a gente não fosse passar. Essa maravilha da doutrina dos Espíritos, ela vem nos trazer o entendimento da vida que nós temos hoje. O porquê dessa vida, porquê das dificuldades. Por que ainda que nós temos que chorar para poder alegrar depois? Fran, eu tenho o meu crer verdadeiro. Eu já falei até com o Jorge muitas vezes na rádio. O que me motiva? A gente começa a estudar Jesus, estudar o universo, Emmanuel, trazendo muitas questões. O que me motiva a viver hoje, estou vivendo hoje, né? Hoje que eu falo, encarnada como Ana Cardina Alves, da família tal. Quando ele fala tudo isso que você falou, o que tem que nos motivar de verdade, quando ele fala do sorrir, é porque quando a gente passa pelas dores, é um aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. Com certeza. Quando a gente passar por todas essas dores e aprender com ela, não é aprender agora, a partir de agora, não. Entender o porquê, nós vamos para um outro nível, né? Para um dia ser como Jesus. É isso que tem que motivar as pessoas. Não é motivar porque eu vou chegar lá no plano espiritual, vou ver flores, não. Não, tem gente que pensa assim, ver o rio correndo, ver crianças correndo, não. A gente tem que pensar, quem está nos escutando e quem quer pensar assim, quero aprender, não é também pular etapas. Tem gente que quer chegar lá. O objetivo de cada um tem que ser chegar onde ele chegou. Por que ele deixou essa mensagem? Vocês podem ser igual ou até mais do que eu. O que ele quis dizer? Tá motivação. Sim. E eu peguei isso para mim, entendeu? Mesmo que eu erre, que errando que eu vou aprender. Porque amanhã, o mesmo erro que eu fiz, eu vou voltar
para ensinar João, Pedro, porque eu já passei por aquilo. Isso que tem que nos motivar. Não é um carro, não é uma família, porque eu sou individual. Eu tenho que trazer felicidade para o próximo. Porque ele fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Trazer essa felicidade para o próximo. Se a gente pegar isso e colocar realmente em nossa vida, no espírito, gravar mesmo, nós vamos passar por dificuldades, que eu já passo por dificuldades com mais leveza. Porque eu tenho um objetivo, a vida tem que ter objetivo. Não tem pessoas que o jovem faz, meu objetivo é comprar um carro, fazer a faculdade. Nós também temos que ter esse objetivo. O meu objetivo é fazer a faculdade de Jesus, que Jesus fez. Chegar lá. É isso que eu quero. O próprio Paulo deixou pra gente escrito aí que não é ele mais que vivia, mas o Cristo que vive nele. É esse conceito de vida, e realmente a gente viver em prol disso, em prol da busca dessa felicidade, através de uma motivação não desse mundo. É lógico, né, pessoal? A gente não está fazendo apologia à pobreza, não está fazendo apologia a nada de ruim, né? Que o próprio Cristo não proibiu de nada, da pessoa almejar um cargo melhor na empresa, comprar uma casa melhor, um carro melhor. Só que tem uma fala que faz: você não consegue amar Deus e a mamão ao mesmo tempo, né? E as coisas materiais é lógico, né? É lógico que tem seu papel na nossa vida, mas a nossa motivação tem que ser acima das coisas espirituais. E agradecer sempre a Deus a oportunidade que estamos tendo nesse momento de estarmos encarnados. Porque aqui é o tete-a-tete. Aqui é o cara a cara. Aqui que realmente nós vamos crescer e mostrar para nós mesmos o tanto quanto a gente está evoluindo, o tanto quanto a gente precisa de melhorar, principalmente dentro da nossa família, né? Que é a ferramenta e que é a condição melhor que nós temos hoje é a nossa família. A maioria dos atritos que a gente vê é entre familiares, né? Que não era para ser tanto igual a gente tem hoje. Mas se a gente nasceu num contexto familiar, é porque realmente aquela família precisa para que a gente possa desenvolver. E não é só desenvolver a gente, é para proporcionar o desenvolvimento de todos que estão naquele núcleo familiar. E essa família ela vai se expandindo a uma casa de oração, a uma escola, a um trabalho. E a gente tem que levar essa motivação o tempo todo e diferenciar, né, pessoal? Acho que é muito claro para cada um de nós, inclusive você que está nos ouvindo, que felicidade é diferente de alegria e tristeza, né? Uma certa feita, Pedro pegou Jesus chorando, né, e perguntou para ele por que ele estava chorando. Ele não deixou de ser feliz porque ele estava chorando. Estava chorando por aqueles que já conheciam a sua boa nova, a sua mensagem, a mensagem de Deus que ele veio trazer, e que não manifestava esse conhecimento. Quantos de nós, esses mais de 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, será que tem alguém que não conhece essa mensagem do Cristo? Será que essa mensagem não chegou nos 4 cantos do mundo ainda? Mesmo através de missionários diversos, né? Mesmo que tenha uma doutrina diferente, mas a maioria delas são em cima de um cristianismo, né? Em cima daquilo que o Cristo veio trazer para a gente. Será que a gente não está manifestando muito menos do que realmente aquilo que nós temos condições de estar fazendo? Será que a gente não está sofrendo muito mais do que a gente deveria estar sofrendo? Ou passar por essas dificuldades? No livro Libertação, tem o prefácio do Emmanuel, ele fala conosco que o homem de hoje sente a perda de um ente querido o tanto quanto os faraós sentiam. Quantos milênios nos separam dos faraós? A gente continua com o mesmo sentimento. E para a maioria de nós, para a maioria mesmo, né? Isso aí não tem sombra nenhuma de dúvida. A atmosfera da Terra fala isso conosco. Uma atmosfera ainda pesada, né? Tanta coisa ruim que a gente vê. Mas é porque a gente não conseguiu ainda compreender essa mensagem.
e realmente a gente começar a manifestar tudo isso que a gente já viu, tudo isso que a gente já Eu aprendeu. acho que a dor, né? A dor é necessário? É necessário, porque nós ainda não aprendemos a amar. Nós ainda não aprendemos, né? O que nós não entendemos aquilo que nós viemos fazer aqui. Então, a dor nada mais é do que o buril. O diamante bruto é uma pedra. Se você achar, você vai jogar fora. Agora, se aquela pedra passar pelo buril, se torna um diamante que é cobiçado, todo mundo quer. Assim somos nós. Somos uma casca ainda grossa. Mas essa casca grossa, ela poderia ir se afinando sem dor se nós escolhêssemos o caminho do amor, mas nós ainda escolhemos o caminho da dor. Porque ainda somos individualistas, ainda somos egoístas, orgulhosos, né? Queremos mais e mais, mas nós nunca contentamos com o que a gente tem, mas não é porque eu não contento com o que eu tenho. Eu não contento em ver o Afrânio ter mais do que eu. Eu não contento em ver que a Ana tem mais do que eu. Eu tenho que ter mais que a Ana, eu tenho que ter mais que eu. E, gente, isso é besteira, porque se a gente compreendesse, quanto mais você tem, mais você sofre, porque para você manter aquilo que você tem, você não está dando conta. Você quer mais e mais, você tem que se desdobrar, então o que você faz? Quando você se desdobra, as coisas que realmente fazem sentido na sua vida fica em segundo plano. Que é você ver o seu filho crescer, é você passar o dia a dia da sua família, é você fazer aquele passeio em que você, ao invés de estar preocupado com o trânsito, com o horário, você observar o caminho que você faz. Porque às vezes quando você tira um dia para fazer isso, você olha assim, você fica espantado. Pô, gente, não sabia que isso aqui era tão bonito desse jeito. Então nós temos que entender isso. Se o nosso exemplo e modelo a seguir é Jesus, por que nós temos que seguir o Roberto Carlos, o Gilberto Gil, a Ivete Sangalo? Não, gente. Nós temos que seguir Jesus. Olha a simplicidade, a humildade de Jesus. Se nós tivéssemos, né, entendido a missão dele, porque os apóstolos entenderam, e nós também não estamos entendendo, porque a gente está aí estudando e a gente ainda continua atropelando tudo. Por quê? Porque essa essência divina dele que ele trouxe, esse amor que ele trouxe, ainda não entrou na gente. Nós ainda não compreendemos ele, porque a partir do momento quando as pessoas começam, gente, olha Chico, olha Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Irmã Dulce, eles entenderam. Por isso eles fizeram o que eles fizeram. Eles venceram o mundo como Jesus venceu o mundo. O que é vencer o mundo? É você saber que você precisa do mundo para a sua escala evolutiva. Mas você não pode deixar que esse mundo te domine. E é o que a gente faz. A gente deixa o materialismo, deixa tudo isso aí dominar a gente. Aí o que acontece? Quando chega num ponto insuportável, vem quem? A bendita dor. Que vai fazer você perder tudo, você perder pessoas que você amava, que se afastaram de você, ou que foram embora, que partiram, você não teve tempo de estar ali perto junto. Aí você vai pensar, puxa vida, o que eu fiz na minha vida? Quer dizer, eu me preocupei em ter, para quê? Vou deixar para quem? Você entendeu? Como que eu vou usar? Eu estou envelhecendo, eu não dou conta mais de usar aquilo que eu lutei tanto para conseguir, já não vai servir para mim. Outro dia me perguntaram, você não tem filho. Quem vai ficar com suas coisas quando você, né, morrer? Eu falei, quem quiser. Enquanto eu for vivo, que eu precisar delas, eu quero usufruir. A partir do momento em que eu morrer, fica para quem quiser. Eu não tô aqui mais. Não precisa disso eu não mais. preciso disso mais, gente. Eu precisei disso enquanto eu estou aqui. Então, se todos nós, né, vocês ouvintes, não pensassem dessa forma, gente, somos usufrutuários, não somos donos de nada, dono de tudo é Deus. A gente teria menos orgulho, menos egoísmo, menos vaidade, porque se não é meu, eu só estou usufruindo, a qualquer momento eu posso perder o usufruto se eu não souber usar. Então, eu acho que a gente precisa isso, entender que o que me motiva aqui é eu estar bem com a minha consciência tranquila, seguindo Cristo,
auxiliando os meus irmãos na caminhada para que a gente vá junto. Uhum. E o Jorge, você tocou num assunto muito interessante. A pergunta 922 do Livro dos Espíritos, ela fala assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? O que Kardec pergunta aos benfeitores. Uma resposta bem simples, objetiva, veio corroborar com tudo isso que você falou. E ele não esqueceu da vida material. Os benfeitores não esqueceram, é isso que você falou. Nós precisamos do material. Uhum. Né? Não vamos Essencial. fazer. Não vou ser hipócrita estamos- e falar que a Nós gente não estamos no mundo precisa. Né? material, nós precisamos de matéria, gente. E os benfeitores respondem: para a vida material, a posse do necessário. O que é posse do necessário? Se a gente olhar dentro da nossa casa, quantas coisas que nós temos dentro da nossa casa que a gente não usa? Está lá guardado, enfeitando. Quantas pessoas, você que está nos ouvindo aí, olha o seu guarda-roupa. Quantas roupas que tem aí que você não usa mais? Há pouco tempo eu trouxe umas roupas lá de casa, que minha esposa pegou de outras pessoas, e a gente abriu aqui e tinha roupa com etiqueta. Nossa. Uma etiqueta por quê? Alguém comprou E não usou. e não usou, né? Para a vida material, a posse do necessário. Será que tudo aquilo que está sob a minha responsabilidade, que é o que você falou, nós somos usufrutuários, né? De tudo aquilo está por empréstimo. Será que tudo isso que está por empréstimo é um necessário? Uma vez eu vi num para-choque de caminhão escrito assim: não tem tudo que gostaria, mas amo tudo que eu tenho. Mas será que a gente não está por esse caminho de não estar satisfeito com aquilo que a gente tem? É lógico que não, a humanidade fala isso com a gente. Por que tem essas guerras aí ao redor do mundo? Será que é para levar pão para quem tem fome? Será que é para levar educação para quem não tem? Levar escola, hospitais para quem não tem? Óbvio que não. Se a gente olhar todas as guerras ao redor do mundo, todo o crime ao redor do mundo, tem um objetivo que são coisas materiais. Você já São percebeu? coisas materiais. Deixa eu só concluir aqui. Então, o que a gente precisa para ser feliz? Ou seja, para ter uma motivação, para ter a condição de estar sempre bem. Não estar alegre ou triste, mas estar bem dentro de nós mesmos. E tem situação que nos faz chorar. O próprio Cristo chorou, mas não tirou a condição de ser feliz. A posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura. Aí eu lembro de Santo Agostinho, quando ele faz um comentário numa dessas perguntas. Né? O que garante a gente ser uma pessoa que no dia a dia é uma pessoa bem conosco mesmo? Uma pessoa com a consciência pura. Porque nós erramos muito ainda. Não esperar esse final de ano que está chegando, né? Para a gente fazer uma reflexão daquilo que nós fizemos durante o ano e fazer aquele monte de promessa para o ano que vem. Mas a cada dia, a cada final de noite, de colocar a nossa cabeça no travesseiro. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de não tão bom assim? O que eu fiz de bom, vou me propor a continuar fazendo cada vez melhor. O que eu não fiz de tão bom assim, um comentário desagradável, né? Um comentário que eu fui infeliz, uma ação que eu fiz que eu não gostei. A primeira oportunidade de ir lá corrigir. E a fé no futuro. São 3 coisinhas básicas, né? Posse do necessário, consciência tranquila ou consciência pura e fé no futuro. Olha a profundidade dessas 3 situações. Será que eu tô com a posse do necessário? Será que eu não fico sempre correndo atrás de coisas que são passageiras? O Jorge comentou aí que para quem vai ficar suas coisas? Não vou preocupar com isso, gente. Né? Como é que está a nossa consciência? Vocês nós que estamos nos ouvindo aqui, como é que está a nossa consciência perante a vida? Qual que é a nossa ação? Qual que é a nossa fala? Quais são os nossos pensamentos perante tudo isso que nós vivemos agora? Será que o caminho
ele está difícil demais? Será que a gente precisa de ajuda? Uma ajuda externa? Eu saí do salão agora, tem várias pessoas ali para ir para o atendimento fraterno. Hoje nós temos ajuda para tudo quanto é lado. Ajuda no campo espiritual, no campo físico, né? Através dos medicamentos, dos psiquiatras, do apoio de um psicólogo, né? Para compreender um pouco o que passa dentro de nós. Essa busca é para quê? É para realmente a gente ter essa alegria de viver e ser um pouco mais felizes. Mas para isso nós temos que conviver conosco mesmo. Não adianta eu querer sair fora de dentro de mim. A gente não consegue fazer isso. Mas a compreensão, ela passa pela busca de ajuda, pela busca do entendimento. Por que minha vida é tão difícil? Será que não foi coisa que eu plantei? O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que a maioria das coisas que nós passamos são coisas que nós plantamos aqui, nessa encarnação, porque o passado a gente não aguentaria ter que resgatar de uma vez só. Ele vem em conta-gotas. E nós sabemos que nós temos uma carga espiritual nem lá grandes coisas, aí nós nos damos o direito de engrossar mais essa ficha, ou os processos de resgate daqui para frente. Nós temos nesse momento a oportunidade de estar construindo um futuro melhor, um futuro mais feliz, um futuro menos sofrido, né? Diz que no umbral tem muitos espíritos que se mantêm ali por culpa. Porque nós fazemos isso conosco mesmos. Nós nos culpamos, nós nos cobramos demais. Eu estava escutando uma palestrante, já tem 90 anos, tinha, né? Não sei se ela encarnou. Ela dizendo isso. Ela falou, tem 60 anos que eu sou... 60 que ela disse, eu acho. Que eu sou espírita. Que eu estou espírita. E fui entender isso tem pouco tempo. Ela falou desse jeito. Porque a gente nós temos mania de sempre bater nessa tecla, né? Resgatando karma. Estamos aqui resgatando karma. E a culpa começa. Então, tropecei, a culpa. Entende? Ela fala sobre isso. E ela fala, vamos tirar isso das nossas mentes. Ela fala assim, vamos tirar isso das nossas mentes. Essa culpa, a partir do momento que o André Luiz fala também no livro sobre isso, tá lá, o capítulo é culpa. Que tinha um espírito enjaulado, sabe? Que não podia sair dali porque ele tá translouco. Aí pergunta, ele fala assim, André, a culpa tomou conta dele. Não adiantou nós tentarmos, né? Tirar isso da mente dele, e ele sempre volta. É um ciclo. E é tão interessante você estar falando que a gente elege obsessores, né? Obsessores. E as coisas estão todas dentro de nós. No capítulo 12 do livro Entre a Terra e o Céu, são dois personagens. Um assassinou o outro. E o que assassinou o assassino ainda estava encarnado. Ele estava vivendo, né, no 20º ano dele pós-assassinato. E com a culpa, toda hora ele via aquele assassinado, né, o assassinado, a vítima, nos pensamentos dele. E ele achando que ele estava perseguindo. Quando o André Luiz mais o Clarence encontrou esses dois, eles descobriram que a vítima estava anos-luz à frente dele, do agressor. Não estava nem lembrando o que ele estava fazendo. Pedro. Eu não me lembro Pedro. o nome dos Pedro, dois. eu ia falar sobre isso também. Mas é interessante você ver que a culpa é que a gente não consegue conviver conosco mesmo, que ainda, quando eu fiz aquelas 3 perguntas, quem sou eu? O dia que a gente conseguir entender que nós somos espíritos em evolução e ainda no segundo mundo de um processo evolutivo, material que a gente precisa, né? As diversas reencarnações. Nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos mais perto do primitivo, né? Do começo, do que no final nos angélicos lá. Enquanto a gente não compreender que o que nós fazemos de errado é mais, essa fala do Cristo com Pedro, é mais por ignorância, por fraqueza, do que maldade mesmo, cruel, porque a maioria de nós erramos, continuamos errando, pela fraqueza e pela ignorância. Enquanto a gente não compreender
que nós somos fruto daquilo, da condição espiritual que nós ainda possuímos. E que nós temos uma imortalidade pela frente ainda para a gente melhorar. E que o momento para começar a melhorar, o momento é agora. Através dos pensamentos, da nossa fala, de nossas ações, e não perdendo um segundo sequer as oportunidades infinitas que a gente tem todos os dias. Eu lembro muito do Chico quando ele fala, né, que sempre que saía de casa ele colocava no bolso do paletó dele uns trocados, porque alguém ia pedir para ele alguma coisa. E o dia que podia acontecer, né, que ninguém pedisse nada para ele, ele chegava em casa e via o trocado no bolso, ele voltava para a rua e encontrava alguém para ajudar. Enquanto a gente não tiver o propósito nessa vida, ou o objetivo de fazer a maior quantidade de bem possível, não só da questão de oração, né? A oração é, se a gente dividir o radical e o sufixo, a gente entende muito bem, é orar com ação. E não adianta eu ficar só orando. Vide, né? Os beatas, né? Os enclausuramentos que a gente conhece, que várias doutrinas ainda possuem, mas o negócio é ação. Você citou Madre Teresa de Calcutá, né? Como é que ela se tornou a Madre Teresa de Calcutá? Pedro, como ele conseguiu Por ser atitude, Pedro? atitude, né? Vendo da janela do convento que ela estava, e ela via aquelas pessoas sofrendo, e ela pensou, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu devia estar lá fora ajudando aquele povo. A alegria de viver é quando você tem a consciência de que essa fé no futuro, que é a última situação aqui da felicidade, é você ter certeza absoluta que amanhã eu serei melhor do que hoje. E que essa possibilidade de ser melhor amanhã do que hoje, ela está toda comigo. A bola está conosco. A bola está comigo, está com você, Jorge, você, Ana. Você que está nos ouvindo. Esse momento que nós estamos agora, 20 horas e 35 minutos, aproximadamente, chama presente. Chama presente por quê? É um presente que é para todos nós. É para todos nós. É esse momento que nós vamos fazer a diferença para frente. É esse momento que nós temos que nos desvencilhar, por exemplo, de um apego afetivo. A gente fala um monte de coisa material, mas tem um apego afetivo. Você tem que amar seu filho, amar sua mãe, seu pai. Lógico, isso faz parte do processo de evolução. Quando Jesus fala lá no aramaico ainda, né, que tem uma fala, para me seguir tem que odiar pai e mãe. Ele não fala odiar. As diversas traduções é que vem trazer esse odiar, né, e não tem a concepção que a gente tem hoje de odiar. Porque nada mais é do que amar menos. Ou seja, essa boa nova, as leis divinas, está acima de qualquer coisa. De qualquer coisa. Aí vem Moisés e coloca para a gente lá um dos mandamentos que tem uma condicionante, né? Já? Que tem uma condicionante, honrar pai e mãe. Independente que seja seu pai e sua mãe, você tem que honrá-lo. Você tem que honrá-los, né? Se a gente não partir do princípio e pegar todo esse manancial que nós já temos de informações para que a gente se contente com tudo que nós temos, nós vamos continuar patinando no sofrimento algumas reencarnações aí para frente. Então, nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, que é o mês de dezembro, que eu costumo falar que é um sentimento que a gente deveria passar para todos os meses do ano, né, que a gente sente uma atmosfera diferente. Os pastores sentiram isso no nascimento do Cristo, né? A gente aproveitar esse momento que realmente pedir perdão, né? Falar que eu te amo com as pessoas que você ama, aquelas pessoas que você não são muito simpáticas, tenta fazer um esforço de conviver melhor com essas pessoas, não tentar deixar para depois, né, ir se afastando. E foi dessa forma que Paulo aprendeu a estar contente com tudo que ele tem, inclusive com as pessoas do seu relacionamento, inclusive com o mundo que nós vivemos. Tá certo, Jorge? Inclusive com as adversidades que ele teve, né? Porque ele entendeu o papel dele, ele sabia que aquilo que ele estava sofrendo ali, lá na frente, ia ter uma repercussão muito maior, que serviria de incentivo,
aprendizado para muita gente. E para muita gente, e literalmente, ele pegou o limão e fez a limonada. Essa carta aos Filipenses, exatamente, né? Ele pegou um momento difícil e transformou numa coisa extremamente importante, que há mais de aproximadamente 2000 anos, nós estamos falando sobre essa carta aqui. O tanto que isso foi importante e que Paulo compreendeu isso, que independente do momento que ele estava passando, aquela ação dele ia fazer uma diferença no futuro, né? Bom, meus amigos, nós chegamos aqui ao final do nosso programa, né? Quero aqui agradecer a presença da Ana, a presença do Afrânio. Programa Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça-feira às 23 horas. Muito obrigado a todos pela audiência. Fiquem agora com o nosso momento de prece com Cássia e Cleia Rezende. Uma boa tarde a todos.